E vejam como isso tudo está ligado, né? É impressionante. A história se passa e ela implica em uma modificação em nós dos nossos costumes, dos nossos valores, das nossas crenças, do nosso corpo. Elas têm uma implicação direta. Entender um pouquinho só da história, por isso que eu estou contando uma história para vocês, eu estou contando a história da história, um fragmento da história, eu estou contando, para que a gente possa ver que o processo do sonho, ele abrange a própria história da humanidade, a nossa história. Os sonhos, eles estão implicados nisso. A importância deles é impressionante. Então, quando os dominadores chegam, os colonizadores chegam, eles chegam com seus valores. Eles impõem valores. Através do quê? Da ameaça, do medo, de uma figura criada, chamada Satanás. Eles traziam dentro deles palavras, nomes, que para nós era desconhecido. Eles clamavam por um ser para nos ameaçar. Quer dizer, a libertação, ela foi aos poucos sendo transformada na dominação, na morte dos líderes, na morte de nossos deuses, na morte de nossa forma de falar, no pecado, no corpo que tinha agora que ser escondido. Que nós que vivíamos em comunhão com a natureza, não precisávamos de roupas para defender-nos. Hoje a gente usa roupa para defender a gente da chuva, do sol, do vento, do animal, enfim, de tudo isso que foi criado, mas nós nunca fomos assim, na origem. Era tão harmonioso a nossa existência com a natureza que não precisávamos de defesas, no sentido de corpo, no sentido de roupa, de corpo pecaminoso, corpo de desejo. Não é que não podia haver alguém que, uau, se visse alguém nu, a conotação era totalmente sexual. Isso foi trazido pelos colonizadores. É preciso que a gente compreenda isso. O sonho do corpo, o sonho dos corpos, até isso foi proibido. E a gente foi se moldando, adaptando, porque, além de tudo, eles traziam as armas que nos trucidavam. Eles traziam as intrigas que eles sabiam fazer como ninguém entre nós. Eles traziam os humores, eles traziam as conversas escondidas, não mais nas rodas, na fogueira, na troca de saberes. Eles determinavam como trazer para nós a implicação de uma dominação, como dominar melhor. E foram seduzindo, conquistando alguns de nós por uma troca inescrupulosa de favores mentirosos. E nossos sonhos, tudo que nós imaginávamos, ia indo de água abaixo. E ainda diziam, onde estão os deuses de vocês? Então, como a gente podia sonhar? A fase não era mais de sonho. A fase agora era de pesadelos.
e os pesadelos foram dominando nossas mentes. E nós fomos cada vez mais nos submetendo. Não mais aos nossos sonhos, aos dizeres da nossa alma, mas aos sonhos de outros povos, que também eram pesadelos, porque os sonhos deles eram a dominação, a escravização. Foram trazendo, forçando povos de outras culturas, povos que pertenciam também a uma determinada forma de natureza, na natureza, foram trazendo como povos escravizados. Tudo pela ameaça, tudo através das armas que nós não conhecíamos. Nossas brigas eram corporais, corpo a corpo. A deles não era mais assim. A deles era um pólvora, naquela época, balas contra nossos corpos, que não tinham defesas para isso. E foram proibidos. É proibido sonhar, é proibido amar, é proibido ser feliz, é proibido se libertar. E dessa forma, a nossa civilização, a nossa cultura foi oprimida e, consequentemente, nossos sonhos também foram oprimidos. Muitas vezes sonhar tornou-se sinônimo de loucura, tornou-se sinônimo de dissociação com o que é chamado realidade, o nosso cotidiano. Então vem aquela fase, e ainda existe hoje, né? A fase pejorativa do nome sonhador, sonhante, sonho. Fulano é um sonhador. Quer dizer, sabe, ele não vai fazer nada, ele vai só sonhar. Ah, fulano é um artista. Porque o artista sonha, e nós somos artistas. Tudo isso foi levado sutilmente, mas determinadamente, para um lugar de loucura, insanidade. Ficou proibido sonhar. Para de sonhar, menino. Ah, isso é sonho. Que maluquice. Isso não existe. Você tem que ficar aqui, né? Ganhar dinheiro, estudar. Essas coisas que foram trazidas de fora para nós. E a gente teve que estudar mesmo. E a gente tem que estudar mesmo. Para a gente poder sobreviver ao caos que foi criado. A gente precisou estudar para aprender um pouco que seja da linguagem deles. E poder introduzir em nós a defesa de vida, a sobrevivência. Hoje a gente aprende cada vez mais a sobreviver. E não a superviver. E nossos sonhos, eles são nossa supervivência. Eles são aquilo que a gente precisa cultivar. Seja o sonho quando a gente dorme, seja o sonho acordado. E maturar a nossa inteligência emocional, mental, para que a gente possa conviver de forma adequada para nós, nesse mundo que exige de nós uma postura de sanidade, mas nos é ensinado a insanidade, a destruição. Vamos resgatar cada vez mais nossos sonhos, sim, como sonhos de valores,
sonhos criativos, sonhos onde nós podemos penetrar, mesmo no sono, nós podemos penetrar em nossos sonhos e fazer parte deles. Essa é uma forma maravilhosa de conduzir a nossa existência, porque eles nos ensinam a fortalecer nossos ideais, nosso propósito de vida, nossa história milenar, nossa memória perdida, nossa dor esquecida ou guardada. Eles nos ensinam a curar tudo isso.